Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. Augusto Santos Silva. Muito obrigado por estar connosco. Sr. Ministro, são vários os analistas que têm vindo a sinalizar alguma preocupação, uma preocupação crescente em relação ao respeito pelas liberdades e garantias aqui em Macau. Não lhe vou pedir para comentar a realidade política de Macau. O que lhe perguntava era se confirmar, em tese, alguma violação, algum desrespeito por aquilo que foi estabelecido na declaração conjunta. Nessa circunstância hipotética, Portugal estará ou não na disposição de vir em defesa do chamado segundo sistema? Eu tenho por hábito não responder a perguntas que começam por se, porque se nós vamos imaginar todos os cenários do mundo, podemos dizer as coisas mais absurdas. O que eu tenho a dizer é que Portugal conhece bem a declaração conjunta e conhece bem a lei básica, conhece bem o princípio fundador, que é o princípio de um país, dois sistemas, e confia que esse princípio é cumprido por todos. No seu entender, a declaração conjunta é um tratado internacional em vigor até 49 ou deixou de ter validade jurídica a partir do momento em que entra em vigor a lei básica? Repare, eu não sou jurista, era uma pergunta para que para responder com todo o rigor, teria que consultar primeiro os meus serviços jurídicos, que não estão aqui, portanto. Agora, vamos lá ver. Todos nós somos partes na relação internacional e nos processos políticos sensatas e confiáveis. Portanto, Portugal e a República Popular da China sabem muito bem o que é que acertaram e cumprirão, certamente, estão a cumprir e cumprirão o que acertaram. Repare que o processo de transferência de Macau é muito importante para nós portugueses, porque não foi naturalmente um processo de descolonização, foi um processo de devolução da administração que tinha sido transitoriamente assumida por Portugal, mas foi o processo de devolução de poderes de soberania o único que Portugal fez em democracia, porque a descolonização que ocorreu em 75 e 76, já Portugal vivia a Revolução Democrática, não foi conduzida pela democracia portuguesa, foi conduzida, aliás, mal conduzida ou não conduzida no tempo da ditadura e acabou por ser uma transição operada por via de guerra, com todos os problemas que uma guerra traz e trouxe, no caso específico, de então territórios como sob a administração portuguesa, como Moçambique, Angola ou mesmo a Guiné-Bissau. No caso de Macau, o processo de devolução dos poderes de soberania e de administração e, portanto, o processo de regresso de Macau à pátria chinesa foi um processo conduzido pela democracia portuguesa. E isso nota-se em tudo. Na clareza dos compromissos, nas cautelas seguidas, na preocupação de assegurar um quadro jurídico e político aqui na região administrativa especial que fosse conforme aos nossos melhores princípios e aos nossos melhores hábitos e, portanto, nós acompanhamos com muita atenção este processo porque é aquele que nós, a democracia portuguesa, conduziu desde o início. Sr. Ministro, vamos falar da sua visita a Macau. Em destaque esteve a questão da criação de um fundo para a ciência e tecnologia. Sei que ainda não pode dizer muito sobre aquilo que está em cima da mesa. Ainda assim, quais é que são as expectativas da parte de Portugal em relação a este fundo? As expectativas é que nós, até ao fim do ano civil, consigamos, as duas partes, implementar um memorando de entendimento que foi assinado no primeiro semestre deste ano e nos termos do qual a Fundação de Ciência e Tecnologia do lado português e a sua congénere do lado macaense criarão um concurso com o respectivo envelope financeiro para apoiar projetos de ciência e tecnologia que sejam de interesse comum. A nossa expectativa, como disse, é que esse fundo possa ser aplicado, possa ser concretizado até ao fim deste ano, princípio do próximo ano, para que se possa proceder à primeira
ao primeiro aviso de abertura de um concurso com o respectivo financiamento e as respectivas condições de financiamento. Como é que esse financiamento vai ser feito? Vai ser feito em partes iguais? Do lado do português, é a Fundação de Ciência e Tecnologia, que é a nossa agência de apoio à investigação científica, seja em sede de financiamento, seja em sede de avaliação. Esteve também na Feira Internacional de Macau. Como é que viu a representação portuguesa este ano? Olha, eu nunca tinha visitado a feira, como compreendo, quando nós fazemos estas deslocações, os nossos serviços e as nossas embaixadas e consulados preparam-nas minuciosamente e, portanto, eu tinha a informação de que normalmente a frequência da feira por empresas portuguesas andava na ordem da centena de empresas e eram empresas sobretudo do setor agroalimentar, ligadas muito aos setores onde nós somos tradicionalmente fortes, do vinho ao azeite, das conservas, ao agroalimentar em geral. Contra este pano de fundo, contra esta informação de contexto que eu tinha, houve duas notícias que me impressionaram positivamente. A primeira é que este ano o número de empresas portuguesas participantes será na ordem das 180, portanto quase dobra o número habitual. E segundo, isso eu vi com os meus próprios olhos, para além do setor agroalimentar, onde nós somos e continuaremos fortes, também verifiquei empresas oferecendo já serviços. Portanto, não apenas interessadas em promover os seus bens agroalimentares, mas também em promover serviços de alguma, se não bastante, intensidade tecnológica. Fala-se muito, normalmente, da valorização da parte da China, das relações históricas com os povos e que isso tem implicações depois nas relações económicas. Perguntava-lhe, considera que no terreno isso é um fator que faz a diferença ou é uma espécie de mito diplomático? Não, eu tenho a prova real. Então, quando eu acompanhei, como sabe, desde o início, o lançamento da candidatura do engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas e, ao meu nível, no Ministério dos Estrangeiros, fui o responsável pela coordenação da respectiva campanha. E sei que a China foi dos países permanentes, dos membros permanentes do Conselho de Segurança, um dos mais rápidos e dos mais claros a dar apoio ao nosso candidato e também sei os argumentos que várias vezes me foram dados e que se resumiam a dois factos muito simples. Primeiro, nós, chineses e portugueses, conhecemos-nos há 500 anos e, especificamente, este vosso candidato, António Guterres, foi com ele que nós negociamos a transferência, os passos finais da transferência de Macau. Sabemos como correu bem essa negociação, sabemos como vocês honraram os vossos compromissos e, portanto, está a ver o conhecimento histórico, quer remoto, quer recente, aí contou mesmo muito e ainda agora na candidatura mais recente do engenheiro António Vitorino, mais uma vez eu senti apoio da China e, mais uma vez, pelas mesmas razões. Nunca se esqueça que nós fomos os primeiros europeus a chegar cá e, ao longo deste quase meio milénio de relações bilaterais, nós nunca tivemos nenhum conflito que mereça esse nome com a China. Falava das Nações Unidas, a ONU e também a União Europeia e também várias organizações internacionais de direitos humanos têm vindo a apontar o dedo à China em relação à questão dos direitos da minoria uigur, especialmente em Xinjiang, preocupações em relação à questão dos centros de detenção, centros de reeducação, como são por vezes chamados. Preocupa várias instâncias internacionais, perguntava-lhe, preocupa também o governo português? Naturalmente. E que tipo de ações é que têm vindo a ser tomadas? Repara, por mais, já não devia parecer estranho o que eu vou dizer a seguir. Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Portanto, quando a União Europeia diz à República Popular da China nós não concordamos com estes processos de reeducação
por razões fundamentalmente religiosas, isto significa que Portugal também está a dizer. Quando a União Europeia diz à China: nós estamos muito interessados em melhorar as comunicações, como agora a gente diz, a conectividade no interior do grande continente euroasiático, isto significa que Portugal também está a dizer. A União Europeia criticou também o que chama de venda de cidadania ou residência. Tem um paralelo em Portugal com o programa de vistos Gold. Diz que existem alguns riscos. Já discordo. Mas teme que o programa dos vistos Gold possa vir a ser posto em causa por causa destas... Não, eu discordo com a afirmação segundo a qual a União Europeia condenou. A União Europeia nem condenou nem aprovou. O que a Comissária Europeia da Justiça criticou. Ora, assim já estamos a aproximar-nos. É que a Comissária Europeia da Justiça não fala em nome nem da União Europeia nem da Comissão Europeia. A Comissária Europeia da Justiça disse, na minha opinião, e bem, que é preciso ter sempre um grande controle, um grande escrutínio sobre procedimentos como a atribuição dos chamados visto gold e outros instrumentos que vários Estados-membros utilizam, de forma a que esses procedimentos, que são mais expeditos do que, digamos, as vias administrativas clássicas, não sejam aproveitados para fins que seriam ilícitos. Por isso mesmo é que nós fazemos isso. Não há ninguém que peça e obtenha a autorização de residência por investimento, o chamado visto gold, sem a sua situação de segurança ser escrutinada pela nossa polícia competente e sem que essa pessoa demonstre que ou comprou um imóvel, ou transferiu o capital, ou realizou o investimento de acordo com os critérios que permitem a atribuição de uma autorização de residência. Aliás, em Portugal não há um único caso de um problema, por exemplo, de corrupção ou de ilegalidade cometida no âmbito dos chamados visto gold, que tenha sido objeto de apuramento e condenação num tribunal. Há um processo que foi aberto pelas autoridades judiciais competentes, que foi já a julgamento e aguarda-se a produção da sentença pelo tribunal. Mas até agora nós não temos nenhum facto apurado pelas autoridades judiciais competentes que nos leve a dizer que essa afirmação genérica da senhora Comissária se aplica no nosso caso. Repara, há 14 Estados-membros da União Europeia que têm regimes de favorecimento de investimento, usando como uma das possibilidades formas mais céleres de atribuir a autorização de residência. Nós seguimos uma política, que é a nossa, de relativa abertura na atribuição das autorizações de residência. Ainda agora estamos no âmbito da CPLP a propor que as autorizações de residência sejam automáticas de acordo com o critério da nacionalidade, independentemente do capital que as pessoas transfiram ou do investimento que façam. Pela simples razão de eu ser brasileiro poder viver em Angola, eu ser angolano poder viver em Portugal, eu ser guineense poder viver em Cabo Verde, apenas porque sou nacional de um país da CPLP. Ainda há não muito tempo afirmou que a livre circulação de pessoas no espaço da lusofonia, de cidadãos dos países da lusofonia, não é uma miragem, mas também ainda não é uma realidade. Quando é que poderá acontecer? Claro, entre a realidade e a miragem há coisas... Sabe que miragem quer dizer uma realidade ilusória. A proposta de circulação no interior da CPLP é uma proposta apresentada formalmente, se não me falha a memória, nos princípios de 2017, conjuntamente por Portugal e Cabo Verde, que tem sido trabalhada tecnicamente desde então. E na última cimeira do chefe de Estado e de Governo, que ocorreu em julho na Ilha do Sal, em Cabo Verde, o chefe de Estado e de Governo mandataram o secretário executivo para continuar a trabalhar essa proposta. Agora, é uma coisa que se possa fazer de um dia para o outro? Não.
Porque, repare, para haver circulação livre de cidadãos nacionais de países da CPLP por todo o espaço da CPLP, nós precisamos que haja o que chamamos a portabilidade dos direitos sociais, isto é, se eu vou trabalhar 10 anos para Angola, as contribuições sociais que faço lá devem contar para a formação da minha pensão em Portugal e reciprocamente. E também é preciso o reconhecimento de qualificações profissionais entre os países, porque se eu for engenheiro, for para o Brasil, mas no Brasil não me reconhecerem o meu título de engenheiro, claro que eu não posso trabalhar. E o facto de Portugal fazer parte de um espaço muito maior, político e económico, em que há também livre circulação, é também um obstáculo para estas negociações ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No caso dos vistos de curta duração, isto é, você é um cidadão, vamos dizer, moçambicano, quer ir passar férias a Portugal, à luz da lei europeia tem que pedir um visto. É o chamado visto de Schengen. Aí Portugal não tem legislação nacional. A nossa legislação é a legislação europeia. E, portanto, pede um visto, tem o visto dura 90 dias. Neste caso, nós não estamos a falar disso, não estamos a falar de fazer turismo, estamos a falar de residência, para efeitos de estudo ou para efeitos de trabalho. E aí a legislação continua a ser nacional. Um cidadão de um outro país da lusofonia pode-se fixar em Portugal e, estando em Portugal, pode circular livremente depois pela União Europeia. Isto é um problema ou não aos olhos de Bruxelas? É o que não. Não é? Não. Muito bem. Continuando a falar de Europa, em relação à questão do Brexit, tem vindo a ser dito que 95% do problema já está resolvido, faltam uns 5% a questão da fronteira da Irlanda do Norte, 5% bastante complicados. Perguntava-lhe se concorda com o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair quando diz que existe uma probabilidade de 50% de haver um novo referendo. Acha que é possível? Acha que é desejável? Eu não sei, nessa questão interna ao Reino Unido eu não me intrometo. O que eu sei é que o eleitorado britânico aprovou por referendo a saída do Reino Unido da União Europeia, que essa saída está marcada para o dia 30 de março de 2019 e que será uma catástrofe se ela se fizer sem acordo, se ela for uma saída desordenada. Para ter uma ideia, repetirei aqui pela enésima vez o que sempre digo, porque fiquei, confesso pessoalmente, muito impressionado desde o primeiro dia em que soube este facto. No mesmo dia em que o Reino Unido abandonar a União Europeia, por esse facto, o Reino Unido abandonará 750 acordos internacionais diferentes. E, portanto, é evidente que este abandono tem que ser controlado, tem que ser ordenado. Nós temos um bom acordo de saída, garante os direitos dos cidadãos, garante um período de transição até ao fim de 2020, na qual basicamente tudo continua na mesma, no que interessa à vida das pessoas e das empresas, resolve a questão de saber como é que o Reino Unido paga os seus compromissos financeiros ainda existentes. Agora, como diz com graça a Primeira-Ministra britânica, nós discordamos em muito pouca coisa. O problema é que discordamos muito sobre essa muito pouca coisa. E tem, sobretudo, a ver com a questão da Irlanda. Ninguém na Europa quer voltar a uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Para as pessoas que nos veem perceberem, porque é que ninguém quer? Porque durante muitos anos houve uma praticamente quase guerra civil na Irlanda do Norte. Houve um acordo, chamado Acordo da Sexta-feira Santa, há mais de 20 anos, que estabeleceu um período de paz e concórdia que desde então tem existido, e um dos elementos centrais desse acordo é a liberdade de circulação das pessoas entre a parte norte da Irlanda e a República da Irlanda. Portanto, ninguém quer na Europa voltar a abrir uma caixa onde estão alguns dos nossos demónios do passado. Nós não sabemos se os demónios não existem, mas há cautela. Temos fechado numa arquita, numa arca, e ninguém quer abrir essa arca. Portanto, agora, terá de haver uma fronteira, mas ninguém quer que seja uma fronteira física. Pois, porque tem que haver uma fronteira, certamente, pois se o Reino Unido abandona a União Europeia e o Reino Unido tem a Irlanda do Norte abandona a União Europeia.
Agora, como é que se consegue um esquema que permita que haja algum controlo, por exemplo, de sanitário, aduaneiro, etc., e não haja fronteira física? Há várias propostas que temos, aliás, apresentado ao Reino Unido. Como todos sabemos, não vale a pena esconder, os britânicos estão deles próprios muito divididos. E, portanto, nós continuamos a dar-lhes algum tempo para chegarmos a um acordo. Eu acho que é muito importante para todos haver um acordo. Sr. Ministro, se não se importa, vamos regressar à China. É um dos maiores fornecedores, um dos maiores investidores em Portugal, como é sabido, mas são muitos os analistas, inclusivamente também membros do Governo. O Secretário de Estado da Internacionalização, Paulo Brilhante Dias, defendeu numa entrevista à TDM, precisamente aqui neste local, que o caminho a seguir tem a ver com uma maior diversificação dos investimentos e uma maior aposta em investimentos com maior nível de produtividade, com geradores de maior emprego e não só como tem acontecido até agora, só, entre aspas, não tem sido pouco, na banca, na energia, noutros setores. Perguntava-lhe, na visita que se aproxima de Xi Jinping a Portugal, este vai ser um dos temas em cima da mesa. O que é que o Governo vai fazer para... Sim, tem sido. Já foi na visita do Primeiro-Ministro português aqui à China e certamente será um dos temas da agenda. Repare, nós não temos nada contra o investimento estrangeiro em Portugal. O país, durante 50 anos, no tempo do Salazar, viveu na ilusão de que podia estar fechado sobre si próprio e pagou muito caro essa ilusão. Portanto, estamos muito contentes por as nossas exportações, que valiam menos de 30% do produto aqui há 12, 13 anos, valerem hoje quase 50%, estão nos 45%. E também estamos muito satisfeitos por Portugal ser hoje um mercado atrativo para investimento alemão, para investimento francês, para investimento americano, para investimento britânico, para investimento espanhol, para investimento chinês. Não temos nenhum problema, desde que quem vier investir em Portugal cumpra a lei portuguesa e cumpra as regras europeias. Agora, a China, sobretudo beneficiando deste último processo de privatizações no tempo da Troika, veio, vamos dizer assim, para toda a gente perceber, às compras. Estava à venda a EDP, os chineses participaram e compraram uma parte muito considerável da EDP. Estava à venda a REN, também compraram. Estava à venda os seguros, que tinham sido da Caixa de Depósitos, compraram. Na maior das transparências e, aliás, oferecendo sempre, em cada um destes casos, a melhor oferta. Ora, o que nós estamos a dizer é este ciclo terminou, até porque já não há mais nada de público para vender. E nós não venderemos a Caixa de Depósitos, nós, este Governo, nunca. E, portanto, o que nós dizemos é que a maneira que há muito interessante e muito disponível para o investimento chinês progredir, continuar a progredir em Portugal, é através do que os meus colaboradores chamam Greenfield, isto é, investimento novo, investimento industrial novo, criação de empresas, criação de unidades fabris, e julgamos que há muito boas condições para isso. Há alguma novidade que possa surgir quando desta visita de que falava, de Xi Jinping a Portugal? O senhor compreenderá, sendo uma visita de Estado, a novidade a haver devem ser dada pelos chefes de Estado e de Governo. Naturalmente. E em relação... Não sei se há aqui a expressão em Macau, cada macaco no seu galho, em Portugal lá, portanto, o meu galho é um. E não quero passar dele. Perguntava-lhe também pela questão... Posso usar estas expressões corriqueiras que claro as pessoas percebem bem. Em relação à questão do Porto de Sines, em que pé é que estão as negociações? Existem grupos de investidores chineses muito interessados? Qual é o ponto da situação? É muito simples e há duas maneiras de lá chegar. A primeira maneira é a seguinte: o Porto de Sines é um dos principais portos europeus. Para ter uma ideia, 1/3 do gás natural liquefeito exportado dos Estados Unidos para a Europa passa por Sines. É um porto de águas profundas, quer dizer que pode fazer operações, por exemplo, transfega, sem precisar sequer de os navios aportarem, transfegam entre si, é o tal transshipping, e tem crescido muito nos últimos anos. E, portanto, ele tem um terminal
é o Terminal 21, operado por uma operadora de Singapura, e nós vamos ter que fazer um segundo terminal. Estão neste momento a decorrer as fases dos estudos de impacto ambiental, como sabe, levam sempre o seu tempo, e depois, quando eles estiverem terminados, certamente lançaremos o concurso de concessão e, mais uma vez, quem quiser ir é bem-vindo. Esta é uma maneira de chegar a Sines. Há outra maneira de chegar a Sines, que é nós olhamos para interesse, como todo mundo olha, sobretudo a Europa e a África, para a iniciativa chamada Nova Rota da Seda, ou uma faixa, uma rota, lançada pelo presidente Xi. E quando olhamos para essa rota e olhamos para a Europa, rapidamente reparamos que em Portugal, e concretamente em Sines, pode haver o ponto de amarração da rota marítima com a ligação ferroviária. Isso, para nós, é óbvio, olha-se para um mapa e, portanto, há ali um interesse, é nosso. Se for interesse também da República Popular da China, devemos trabalhar sobre isso. Fechado, ou praticamente fechado, este ciclo do Orçamento de Estado, que tudo indica vai ser aprovado. Aproxima-se um ano com várias eleições autárquicas, europeias, legislativas. Acha que o PS está em condições de vencer em todas as frentes? Ora bem, por um lado, eu sou Ministro dos Estrangeiros, estou no estrangeiro, portanto, se puder fugir a temas de natureza mais partidária, fugirei com todo o gosto. Em segundo lugar, como Ministro dos Estrangeiros, devo dizer que a minha preocupação maior em relação às eleições europeias é mesmo do ponto de vista europeu. Eu acho que nas próximas eleições vai haver uma luta pacífica, naturalmente, democrática, mas uma luta muito dura entre todos aqueles que querem avançar com a União Europeia, querem preservar a União Europeia e acham que o projeto de construção europeia é o melhor projeto que os europeus alguma vez construíram na sua história, de um lado, e do outro lado, os populistas, anti-europeístas, que querem destruir a União Europeia. E eu estarei, naturalmente, do primeiro lado, com muita outra gente, e espero que a vitória desse lado seja convincente, concludente. Depois, quanto em outubro, teremos eleições parlamentares, e o que eu posso dizer é uma verdade de la Palice. Se o Governo trabalhar bem até lá, certamente o eleitorado recompensará. Não resisto a perguntar-lhe... Vou ser cabeça de lista às eleições europeias. O Partido Socialista, o partido apresentará a lista no devido tempo. Essa era uma das perguntas. A outra pergunta era se remamos já. Nas legislativas, ia fechar, se teme de alguma forma que o feitiço se vire contra o feiticeiro e haja uma geringonça à direita em Portugal. Não, repara, geringonça à direita nunca há, porque os dois partidos da direita portuguesa... Há mais partidos a surgir agora à direita. Não, mas, enfim, não sei. Mas os dois partidos habituais, o CDS e o PSD, estão suficientemente próximos para toda a gente saber que facilmente constituem uma coligação quando necessitam de a fazer. Só com o Primeiro-Ministro Cavaco Silva não foi precisa uma coligação para que à direita se tivesse maioria. Em relação ao lado esquerdo do espectro partidário, toda a gente também sabe que havia uma espécie de interdito implícito, segundo o qual o Bloco de Esquerda e o PCP nunca podiam fazer parte de uma maioria parlamentar, e esse interdito felizmente foi quebrado em 2015, e com toda a razão disse que isso é uma mudança de paradigma. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Um prazer. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.